Olá, prezados ouvintes, telespectadores, internautas, a nossa saudação. Obrigado pela sua presença aqui para nos acompanhar na reflexão de hoje. É um programa catequético, um programa curto, apenas 6 minutos mais ou menos, no máximo 7 minutos, mas é o suficiente para a gente ir sentindo assim a riqueza da nossa literatura católica. No fundo é isto, porque nós tentamos aqui, através dos programas, apresentar documentos importantes da vida da Igreja. Estamos aí apresentando o documento chamado de Lexit Nos, traduzindo Amor-nos. É uma carta encíclica do Papa Francisco, que ele publicou em 24/10/2024, no ano passado. Para nós, nesse ano, no contexto do Jubileu da Esperança, Peregrinos de Esperança. E o primeiro capítulo da encíclica fala da importância do coração. Nós fizemos toda uma reflexão sobre ela, sobre esse capítulo, e agora passamos para o segundo capítulo. Nesse segundo capítulo fala de gestos e palavras do amor. Nós falamos muito do sentido do coração. Agora, quais são os gestos e palavras do amor? Numa pequena introdução, ele diz assim: o coração de Cristo é o núcleo vivo do primeiro anúncio da palavra. Até para dizer que a vivacidade da pessoa, do coração da pessoa, vem da palavra de Deus. Aliás, a gente até diz assim que a palavra entra pelo ouvido e deve cair no coração como semente. A palavra de Deus é uma semente que é plantada no coração das pessoas. E é justamente essa palavra que transforma o coração. Da nossa parte, deve haver uma abertura do coração. Ali está, então, a origem da nossa vida de fé, fonte das convicções cristãs. Quer dizer, a fonte dessas convicções vem ali do coração, um coração alimentado pela palavra. É a semente da palavra que transforma o coração. Muito bem, há um subtítulo, gestos que refletem o coração. O que o Papa fala sobre esse subtítulo? Entendemos o gesto de amor, do amor de Cristo, só a partir do Evangelho. Então aqui o Papa começa a colocar, eu até diria assim, o julgar do documento. Primeiro foi um ver, que nós terminamos no programa passado. Agora começa um processo de julgar. Julgar significa o quê? Aquilo que vimos confere com a palavra de Deus. Por isso que ele começa dizendo assim: entendemos o gesto de amar de Cristo só a partir do Evangelho. Jesus trata-nos como seus, tomando a condição de servo, tomando a condição de servo. Se a gente olhar lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, a gente vai entender esta ação de Cristo tornando-se servo. É próximo. Próximo em que sentido? Por exemplo, se a gente fala da samaritana, se a gente fala de Nicodemos, se a gente fala da prostituta, se a gente fala da mulher adúltera, Cristo esteve próximo dessas pessoas para dizer que ele se rebaixou, veio tomar as condições humanas para ajudar o humano. São pessoas que precisavam de uma palavra, de incentivo para transformar o coração da samaritana, transformar o coração de Nicodemos, transformar o coração da prostituta, daquela mulher adúltera. Então, nesses encontros, mostra Deus proximidade, compaixão e ternura. Então, Cristo, na sua prática de vida, eu diria assim, no externar as ações do seu coração, ele se tornou próximo dessas pessoas, próximo de todos, teve compaixão, teve ternura. E para curar alguém, Jesus aproximava-se do doente e tocava no doente. Olha bem, são gestos fundamentais para viver as atitudes do coração. Criticado ao aproximar-se de pecadores,
mas ele usava de misericórdia. Ele era criticado por isso. Os fariseus, por exemplo, viviam, vamos dizer assim, no pé de Cristo, porque ele exercia essa missão de estar próximo dos pecadores. Motivou as pessoas a não ter medo de fazer gestos de misericórdia. Eu digo também para você, não tenha medo de fazer gestos de misericórdia. Os gestos de Jesus foram iluminadores da vida das pessoas. Então, olhar o Evangelho, olhar a Palavra de Deus, quando você vai a uma celebração, que escuta a Palavra de Deus, preste atenção, principalmente nos Evangelhos, os gestos de misericórdia, de proximidade e de ternura de Jesus. Era uma pessoa de compaixão. Que nós o sigamos também nessas atitudes, nessa prática que é própria do nosso coração. E eu fico por aqui. No próximo programa a gente vai continuar contando sempre com você. E Deus o abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nosso abraço e até lá.